Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia Araújo, da Box de Experiências. Hoje nós temos uma live com duas convidadas super especiais. Mas antes de eu chamar essas convidadas, eu vou pedir um minutinho para vocês, que eu vou mandar aqui o aviãozinho convidando o pessoal para entrar na live, tá? Então, se você que está entrando aí agora puder enviar então um aviãozinho convidando o pessoal para assistir essa live, vai ser uma live com bastante conteúdo, extremamente relevante. Então, não percam, aproveitem, convidem os amigos, as esposas, os maridos, enfim. Então, é isso que eu estou fazendo agora, convidando o pessoal para entrar na live. Então, estou pedindo para vocês aí um minutinho, que já já a gente coloca as nossas convidadas aqui, tá bom? Só um minutinho. Convidar todo mundo aqui para participar. Um minuto só, pessoal. Prontinho, já chamei uma galera para entrar aqui na live. Agora eu vou chamar então as nossas convidadas para entrar aqui ao vivo. E vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos e compartilhem também com os amigos aí o link dessa live. Vamos lá. Então, estou convidando aqui a Dani. E a gente espera a Tatiana chegar para convidar a Tati também. Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem, Dani? Tudo bom? E você, querida? Tudo ótimo, super ansiosa aí para fazer mais uma live com você e com a Tatiana. Bora Dia lá. de live é tudo de bom, né? Deixa eu ver se a Tati está por aqui. A gente fica ansiosa já, né? A gente fica ansiosa, exatamente. A Tati ainda não entrou aqui, gente. Eu tô Acabou muito de... alta aí, né? Eu vou diminuir. Eu tô muito alta aí, vou me abaixar aqui, peraí. Pode abaixar. Deixa eu ver aqui. A galera que chegou agora, se vocês puderem, até a nossa próxima convidada entrar aqui, convidem aí. A Tati tá falando que já está aqui. Deixa eu ver aonde. Só um pouquinho. Não te vejo. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Tati aqui, gente. Será? Só um pouquinho. Tô perguntando pra Tati aqui, será que... Porque eu não sei, às vezes... Pede pra ela sair e entrar de novo, pra você verificar ela. Tô fazendo isso. Vamos ver se ela me responde. Ela tá online, mas eu não tô conseguindo chamar ela. Me chama você. Ou sair e entra do chat, também dá pra... Então. Ah lá, agora ela entrou, ó. Você viu ela? Entrou? Entrou. Deixa eu ver aqui. Chegou! Bom, agora estamos completo, o perfil completo aqui. Olá! Vou botar o fone. Seja bem-vinda! Boa noite. Tudo bem, Boa Tati? noite. Tudo bem? Tudo jóia. A hora que você falou assim, eu não te vejo, eu falei, será que eu comecei a live errada de novo, né? Porque a outra vez eu lembro que eu combinei num perfil e comecei a live no outro. Ai, que bom que você tá aqui. Gente, hoje nós temos duas convidadas super especiais, que é a Tatiana Amaral e a nossa já conhecida Dani Codonho. Mas eu gostaria que vocês se apresentassem de novo. Hoje a gente vai falar sobre a live, o tema, né? É uma conversa sobre livros,
sexo e desejo. Eu gostaria, né, que a Dani se apresentasse, porque depois eu vou fazer um aquecimento aí com a Tati. Vamos lá, Dani. Bom, prazer, gente, prazer, Tati, te conheci Prazer. através da Márcia. Eu sou Dani, para quem está entrando aqui agora, da Tati, da Márcia. Eu sou Dani Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica e eu ajudo as mulheres a serem a protagonista dos próprios desejos e da vida íntima, gente. Precisamos ser a protagonista, né? Não só as protagonistas dos livros da Tati. É isso aí. Gente, e como tudo, né? Bom, eu já aprendi na live anterior que preliminar também é sexo, certo, Dani? Preliminar, na verdade, é mandar mensagem. Sexo é tudo então, que a gente faz em busca de prazer. Então a gente pode falar que é um aquecimento, certo? Podemos falar assim? Então tá, então vamos começar hoje, antes da Tati se apresentar, vamos fazer o nosso aquecimento, fazer a nossa preliminar com ela pra gente já entrar no clima. Então vamos lá. Tati, eu vou te fazer a pergunta das preliminares, pra gente aí, tá todo mundo na mesma página, e você responde o que você prefere, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Luz ou escuro? Escuro. É o que eu prefiro, né? Tudo bem. Tato ou paladar? Tato. Filme ou áudio? Áudio, com certeza. Nudes ou livro? Livro. Então tá. Bom, já que você falou livro, gente, nós vamos falar aqui, eu vou fazer mais ainda o aquecimento aí com a Tati dos protagonistas dos livros dela. Robert ou Professor Franklin? Professor, com certeza. Milena ou Melissa? Milena, acho que Milena. Eu gosto da Melissa, mas eu gosto mais da Milena. Tá. Miranda ou Aurora? Miranda, claro. Legal. Baunilha ou chocolate amargo? Chocolate amargo. Aí. Bom, dito isso, feitos os aquecimentos aí pra gente traçar o perfil da Tati. Brincadeira, tá, Tati? É só pra gente fazer o quebra-gelo aqui. Eu gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal. Você já é conhecida, mas lá do meu outro canal. Então, falar um pouquinho do seu trabalho, o que você faz, pra galera te conhecer. Então, eu sou Tatiana Amaral, eu tenho 25 livros, 10 anos como escritora. Acabei de lançar o 25º, na verdade, que é um conto, que é um projeto novo da Amazon, que eu estou amando participar. E eu escrevo romance erótico. Na verdade, eu não gosto de classificar o livro como romance erótico, porque eu acho que não é... As pessoas entendem errado. Quando você fala do erotismo, as pessoas entendem como se fosse uma pornografia. E não é uma pornografia, é realmente o erotismo. É o sexo? Está descrevendo o sexo, sim. Mas ele está dentro de um contexto. Ele não é tipo um filme pornô, que você chega lá e já tá... Né, a pessoa encontrou o cara, no filme pornô, a mulher encontra o cara, já tira a calcinha, já iniciou o sexo. Você não vai encontrar isso nos meus livros. Você vai ter todo um desenvolvimento para chegar até lá. E sempre muito focado na mulher, né? Então eu escrevo romances. Porque se o seu romance, dentro do seu relacionamento... Ou até se você não vive um relacionamento, você vive vários relacionamentos, você é uma pessoa livre, você sai, você gosta de se relacionar com outras pessoas, dentro disso vai ter sexo. Então o sexo ele faz parte da vida, do romance. Então não pode ser um romance erótico só porque tem sexo. É um romance. Eu escrevo romances. É um romance Legal. Da vida real, né? É isso mesmo. Pois é. Mas a diferença entre pornografia e erotismo é isso mesmo. A pornografia é mais explícita. O erotismo dá mais margem para o imaginário, né? E é isso que as mulheres preferem realmente, ter margem para o imaginário. Com certeza. É isso que eu falo, assim, o filme pornô, ele não é uma coisa voltada para a mulher. Agora até existe, né? Agora você tem um canal todo com filmes pornôs voltados para a mulher. Ele tem toda uma história, tem a sedução, né?
Então, assim, antigamente não tinha. Mas para a mulher, o que existe é o livro, né? Que é hoje o livro que tem a questão da mulher de como ela. A Tati deu uma travada aqui pra mim. Pra você deu, Dani? Deu sim. Essa hora a gente vai ter sempre algumas travações aí, uns travamentos. Vai, porque é muita gente, né? É mais Muita gente essa. gente. Ela travou. Eu vou Mas aproveitar, ela tava galera. falando. Ai, desculpa. Não, eu Pode ia falar. completar o que ela estava falando, né? Para variar, eu adoro falar, né? Ela Pode estava falar. falando de filme erótico voltado para mulher, realmente tem. São filmes da Erika Lust, né? Com um visual mais. Não é um visual, não. Um olhar mais feminino, um olhar mais voltado para as preliminares, para os beijos, para os amassos, para as carícias, do que voltado para Voltei. o sexo em si. E aí ela Legal. estava falando do livro também, que é realmente isso, né? É mais voltado para os beijos, para as carícias dos livros, do que voltado em si. Porque como é que você vai descrever num livro, né, Tati? Então ele fez a penetração e ele ficou lá. Vai ficar chato, né? Legal, eu gostei da dica que vocês deram aí, que é eu acho que vocês estão falando do canal X Confessions, né? Eu acho que o nome é esse mesmo. Isso, X Confessions, para quem de repente quer seguir. Mas também tem uma outra plataforma que chama Passionflix, que também é gerida por mulheres, que também aborda isso de uma maneira. Na verdade, elas fazem séries e filmes de grandes best-sellers. Né? Então, por exemplo, Calma, precisa anotar. Passionflix. E os livros da Tati poderia estar lá, poderia virar uma série, poderia virar um livro, porque ela tem lá vários, e muito com esse olhar pro feminino, com esse cuidado com a mulher. Então é muito legal, fica a dica aí para vocês. É barato, então tem bastante séries legais lá. Tá? E eles são fiéis, né? Bem fiéis ao livro. Tem o Inferno Exatamente, de Gabriel, eu gosto muito. O Inferno eu adorei o Inferno de primeiro Gabriel. livro foram 3 filmes, só do primeiro livro. Então, eu quero exatamente. Eu li o Inferno de Gabriel. Eu amei quando saiu os Bridgertons no Netflix. Claro que livro é sempre melhor do que filme, né? Mas ver as cenas, eu quero ver o Inferno de Gabriel. Adorei, quero. Quando você vê o autor, então, o personagem principal lá, que é o Gabriel, aí você vai apaixonar. O cara é lindo, é verdade. Gente, vamos lá então para as nossas perguntinhas. O pessoal que quiser fazer pergunta para Tati, gente, eu só tô com um problema aqui para enxergar as perguntas. Dani, eu sei que você é mais organizada em ver, então se você puder olhar tudo, pode fazer as perguntas aí, a Dani vai me interrompendo. Eu só queria dar um recado antes de começar para o pessoal que está aqui na live e ficar até o final e acompanhar a Tati aí nas respostas, a Dani. Eu vou fazer uma pergunta no final. Quem responder a pergunta primeiro e acertar, vai ganhar uma caixinha da Box de Experiências, com várias coisinhas legais. E claro que tem para as nossas convidadas também. Depois eu vou mandar para vocês. Tá? Então, para quem ficar até o final da live e responder a pergunta certa. Tá? Então, Dani, eu queria começar com você, perguntar qual que é o impacto do lúdico no imaginário das pessoas quando a gente fala de sexo? Muito, total. Total. Claro que homens e mulheres têm o lúdico de... Isso daqui, gente, não tô generalizando, tá? Mais ou menos, homens e mulheres têm o lúdico de maneira diferente. Os homens são mais visuais, as mulheres são mais auditivas, como a Tati mesmo votou, né, do áudio, e mais gostam de imaginar mais, né, usar mais a mente. E tudo isso, todo esse imaginário
antes do ato sexual, antes do encontro, tudo isso faz com que o desejo sexual aumente muito. E aí a gente já começa a entrar lá para a excitação. Então, todo esse lúdico faz muito, muito bem para a vida sexual, mesmo quando não se tem parceiro, porque aí a gente fica imaginando, né? Ai, vou passar, vai ler o livro da Tati para quê? Para ficar chupando o dedo depois? Não tem muita gente que fala assim? E não tem nada a ver. Tem tudo a ver, que faz bem para nossa mente a gente pensar em sexo e ativar o nosso desejo e nossa sexualidade. Tudo, tudo. Muito, é a melhor Legal. coisa da vida. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho 2 grupos, né, do WhatsApp de leitoras, e eu brinco com elas falando assim, antes com vibrador do que mal acompanhada. Eu sempre falo isso. Porque você não precisa ter uma pessoa. E é tão normal, vamos falar sobre isso, né? Então... Exatamente. Ô Tati, eu queria saber de você, depois você vai falar um pouco mais sobre as suas obras, sobre os seus livros, mas eu gostaria de saber de você se você já teve relato de mulheres, ou até mesmo de homens, dos impactos que seus livros causaram nos relacionamentos, se você tem alguma história para dividir com a gente. Muitas, 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 assim. Sempre tem um retorno. As meninas que fazem parte dos grupos, elas acabam sendo mais íntimas, assim, elas fazem... são as que foram realmente impactadas de alguma forma e quiseram estar mais presentes, né? Então elas fazem parte desses grupos. E todas elas falam sobre como mudou a forma como via o sexo. Algumas me falaram sobre a questão do sexo anal, que era um tabu. Porque no professor, especialmente no professor, eu falo muito da questão da mulher ir se conhecendo. Do que ela precisa entender do corpo dela antes de jogar a bomba no colo de um homem, né? Dizer, olha... eu tô aqui, me dê prazer, não é desse jeito. Então, o professor ele vai passo a passo com ela, né? Para que ela vá se entendendo como mulher. E a questão do sexo anal também foi uma coisa que eu fui desenvolvendo aos poucos na personagem, para que as meninas também ficassem tranquilas com isso. E depois que saiu o livro, que teve a primeira cena de sexo anal, algumas meninas me procuraram para dizer, olha, eu fiz exatamente como ela falou no livro, e deu certo, eu nunca gostei, mas dessa vez deu certo, dessa vez foi bom. Eu falei, então, tem que se conhecer, né? Você tem que conhecer seu corpo, você tem que saber como vai funcionar e tal. Mas já aconteceu e acontece muito do marido me procurar para saber quando eu vou lançar alguma coisa nova, porque a mulher dele leu meu livro e a vida deles fica assim, e a vida ficou perfeita, o sexo ficou maravilhoso, então ele precisa do livro novo. Isso acontece muito. Eu adoro quando isso acontece, porque o homem te procurar sem a intenção, né? Porque existe um homem muitos, né, que te procuram para poder tentar te intimidar, né? Porque eu acho que é isso que eles fazem. Um homem, quando vê a mulher falar de sexo, ele tenta intimidar a mulher, né? Eu acho que é isso. Medo, não sei o que é. Mas, assim, quando o cara vem te procurar para dizer assim, olha, eu quero o seu livro, porque a minha mulher mudou muito depois disso, eu quero que ela continue lendo, eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Olha só. Queria fazer uma pergunta para a Dani relacionada a isso, né? A Tati comentou dos homens, de alguns homens procurar. Porque em alguns casos, Dani, o tesão / desejo desaparece quando a gente ama ou quando a gente casa. Amor e tesão andam juntos ou não? A Dani travou bem na hora da minha pergunta. Também. Dani? Voltou. Aqui. Voltou. Amor e tesão aí. Eu coloquei assim, ó, porque que em muitos casos, também não estou generalizando, em um relacionamento, peraí, deixa eu ver, isso, o tesão e o desejo desaparece, ou quando a gente ama, ou quando a gente casa. Aí eu te perguntei, tesão e amor andam sempre juntos? Então, na verdade, né, a paixão faz a gente ter mais tesão, né? Porque a gente é o desconhecido, é aquela vontade de intimidade, é a novidade. E também todos os hormônios, a gente libera muito mais hormônios, e hormônios que têm a ver também com as relações sexuais, a paixão, né? Que realmente algo físico que acontece no corpo.
Agora, quando a gente está em um relacionamento longo, de longo prazo, né, que você falou do amor, no caso, a gente entra numa rotina que muitas das vezes pode ser benéfica, é bom em vários sentidos, mas a rotina para a relação sexual às vezes não é tão benéfico, porque a gente perde um pouco da surpresa, do desafio, da conquista. E tudo isso é muito importante para despertar o desejo, né? A gente já tá sempre sabendo muito da vida do parceiro, a gente está com muita intimidade. E a intimidade faz a gente perder um pouco da curiosidade, e a curiosidade ativa um pouco o desejo. Mas tem solução para isso, né? Que é estar sempre estimulando o nosso cérebro em relação aos desejos sexual, como, por exemplo, com o lúdico, como você está dizendo, né? E o homem sempre quer mais sexo do que a mulher? Porque a Tati falou que os homens procuram muitas vezes falar assim, ai, muito obrigado e tal, deu aquele chacoalhão. Porque depois que a gente fez a live, alguns homens também me procuraram e falaram assim, lá em casa nem com conversa vai. É assim, ó, se parar para pensar em hormônio, o homem tem mais testosterona, né? Mas se a gente fizer, eu não gosto de gente ficar culpando sempre. A mulher, ela foi criada de uma cultura onde fazer sexo e ter prazer sexual é uma coisa errada, uma coisa pecaminosa, é uma coisa de não mulher legal, de não mulher é prostituta, é mulher da vida. Então, essa associação para a mulher pensar em sexo e gostar de sexo já faz a mulher se afastar, mesmo que ela tenha um desejo saudável, sabe? Outra coisa, mas eu tenho visto, olha, eu tenho visto muito interesse das mulheres na sexualidade e no sexo em si. A questão toda é toda essa diferença entre homens e mulheres, né? A diferença do desejo do homem no determinado dia, a diferença dos gostos, por exemplo, uma mulher para ter uma excitação completa para chegar a um orgasmo, ela precisa de 15, de 13 minutos, o homem de 2, 3. Então, tudo isso vai desestimulando, né? Enquanto mais a gente aprender a se conhecer e mostrar para o outro aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, fica meio parecido aí e o casal pode se dar melhor nisso, né? E conversando, é claro, né? Conversando sempre. Legal. Ó, Tati, tem uma moça aqui, acho que é a Lorena, falando assim, ó, tá dando depoimento. Gente, se tiver mais alguma mulher ou homem que tenha depoimento para falar dos livros da Tati, pode colocando aqui. A Lorena colocou, minha relação mudou bastante depois dos livros da Tati. Então, se tiver mais gente aí com depoimento, pode colocar aqui que eu vou lendo, vou fazendo as perguntas. A Dani acho que consegue se organizar melhor que eu, porque eu tô meio descoordenada aqui com as leituras. Eu tô vendo aqui, mas não tem perguntas, né? O pessoal tá elogiando o homem, gostou do homem com a sensibilidade aqui, falou da relação, falou que eu tô certíssima, a idade nos faz mais sábias, que gostam de estar gostando. E é isso. Da Legal. Tati, meu marido agradece a Lorena. Ó, a Lorena falou que o marido dela agradece você. Legal. Tati, eu queria te perguntar, para as duas, na verdade, eu já falei sobre isso, mas assim, eu coloquei até um trecho do livro da Tati lá na minha página, e eu queria perguntar isso para Dani e para Tati, para esclarecer para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente na live, se sexo por telefone, porque tem um termo agora que é sexting, sexo por telefone também é sexo? A gente, tecnicamente falando, o Dani? Tudo que a gente faz em busca de prazer sexual é sexo. A não ser que a gente esteja sozinha, tá? Aí não é sexo. Mas é sexo. Entendi. Por quê? Por que eu tô falando disso? Num trecho do livro da Tati, que é no Função CEO, que eu recomendo, inclusive, para quem não leu e para quem gosta, uma das primeiras cenas, né, de hot, assim, que a gente pode falar de sexo,
foi o sexo do Robert por telefone. Então, por isso que eu tô perguntando se sexo por telefone é sexo, né? Tecnicamente falando. Eu acredito que é, né? Eu acredito também. Não importa se teve a penetração ou não, né? Foi uma coisa que foi para os dois ali. Então, eu acredito que é. Legal. E é uma cena bem legal do livro. Eu gosto, e aí vai nessa questão do imaginativo, que a mulher gosta de ouvir, aquela da resposta da Tati, de outras pessoas que eu já fiz essa mesma pergunta. Então, gente, vale muito a pena. Acho que tem lá na Amazon, se a pessoa quiser comprar o e-book, né, Tati? E também o físico, né? São 3 livros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, né? Vamos fazer a pergunta, né? Qual dos seus livros, dos seus 25, né? Agora com esse conto que eu já li, qual desses é o que a galera mais curte, que te dá mais feedback, que te dá mais retorno até de vendas? O Função CEO, ele tem 8 anos que foi lançado e ele até hoje ele vende igual a qualquer lançamento meu. Ele é a mesma coisa, assim, nunca cai e as pessoas normalmente me descobrem pelo Função CEO. Mas muita gente também acabou me conhecendo pelo professor. Então, são os dois que mais falam, né, sobre mim. E agora o Miranda também, porque o Miranda chegou meio que desfazendo essa ideia de que a mocinha é toda ingênua e tal. Miranda, ela é a dona de todo o pedaço, né? Então, a Miranda, ela ganhou também o coração das minhas leitoras. Mas o Função CEO, ele de fato, ele é um livro que chama mais a atenção das pessoas para mim. É o que as pessoas comentam mais. E não é o meu livro que eu gosto mais. Qual é? Agora eu fiquei curiosa. Qual é o livro que você gosta? Eu gosto, na verdade, assim, eu gosto de todos os livros que eu estou trabalhando no momento. Eu sempre acho que ele é o melhor. Eu sempre penso, ele para mim é o que está sendo. Hoje eu estou apaixonada pelo conto. Né? Acabei de lançar, eu estou apaixonada pelo conto. Eu estou trabalhando muito nele, na continuação. São 12 contos, né? Então eu estou bem animada com isso. Eu estou voltando a gostar do Função CEO porque eu estou relendo, porque eu vou escrever mais 2 livros dele. A história do Robert com a Tânia, antes, porque as pessoas... O livro ele termina de uma forma que as pessoas não conseguiram compreender muito bem o porquê daquilo, né? Por que o Robert chora pela Tânia, né? Pelo que a Tânia faz, e por que ele some. As pessoas não conseguiram compreender aquilo. E por mais que eu explicasse, eu sempre dizia assim, gente, o Robert, ele viveu anos com a Tânia, ele se apaixonou por ela, ele casou, ele fala isso durante todo o livro. Ele se apaixonou por ela, ele casou com ela apaixonado, ele quis um filho com ela, né? Eles perderam esse filho juntos. Eles passaram por muita coisa até destruir o casamento. Então, para ele, assistir o que ele assistiu, ele vê o que Tânia fez, para ele não é assim, eu estou sofrendo porque eu amo Tânia, não é isso. É ele saber que aquilo aconteceu porque deu tudo errado até o ponto do casamento dele virar uma guerra. Entendeu? Então, para ele foi difícil. Se eu já não gostava dele, por ele ser a pessoa que ele é, porque eu acho ele um homem bem horrível, assim, sabe? Aquele boy lixo mesmo, eu acho ele. As meninas são apaixonadas. E é engraçado que você que escreveu, né? Mas tem personagens assim, né? Personagens que a gente ama e que odeia. Na época que eu escrevi ele, eu não tinha tanta noção de algumas coisas que eu tenho hoje, sabe? Então, assim, eu jamais escreveria um Robert de novo na vida, porque ele é muito boy lixo, assim. E ele tem umas coisas assim que eu acho tão absurdas que eu digo, meu Deus, ele devia morrer no final. E aí, acabou que ele não morreu, né? Mas assim, se ele naquele momento, ele não sentisse nada, aí é que eu ia odiar ele mesmo. Porque como é que você tem uma história longa com a pessoa, por pior que a pessoa seja na sua vida, ele teve uma história com ela boa antes, né? Que ele acreditava que foi boa, né? Porque tem toda uma questão por trás disso. Então, se ele não tivesse aquela reação, aí é que eu ia odiar ele mais ainda. Por exemplo, esse cara não vale nada. Nada. Ele namorou com a mina desde a adolescência dela e na hora que isso acontece, ele vai fingir que não aconteceu, vai respirar aliviado, graças a Deus acabou. Não é assim que funciona, né? Então, eu achei assim, que foi o que precisava, mas muita gente não entendeu. Aí, o que acontece? Eu vou escrever o livro deles dois. O que aconteceu antes do Robert conhecer a Melissa. Olha então, que legal. O que foi que aconteceu com o casamento dele com Tânia? Como foi que ele conheceu Tânia? Por que ele amou Tânia e por que ele deixou de amar? Até ele chegar a Melissa. E aí, como as pessoas ficaram muito assim, mas vai escrever sobre Tânia, eu não sei ler o Robert sem a Melissa e tal. Eu falei, então, vamos escrever Robert e Tânia
E aí nós vamos entrar nos 3 do Função CEO, porque esse primeiro vai chamar Função CEO a Descoberta da Mentira, porque vai ser quando ele vai descobrir as mentiras de Tânia para poder passar o dia a ela. E o último vai ser a descoberta final, porque vai passar a descoberta do prazer, a descoberta do amor, a descoberta da verdade, a descoberta final, que vai ser mais um livro contando uma aventura dele com a Melissa. Né? No seu tamanho desse. Não sei Olha como é que só. vai funcionar, mas vai ter. Ah, Aí já tô ansiosa. Isso vai sair quando? Eu queria muito que o primeiro saísse ainda esse ano, no final do ano, mas eu não sei se eu consigo, porque eu estou relendo, eu estou no 2º livro. Eu estou fazendo, assim, coisas bem minuciosas, assim, tipo, pegando cada coisinha que eles falam, cada atitude, porque tem muito tempo que eu não trabalho eles, né? Então, assim, cada atitude do Robert, cada atitude da Tânia, para eu poder entrar no universo deles de novo, mas já comecei a escrever. Inclusive, a primeira parte do livro, assim, esse livro ele já abre mostrando quem é Tânia. Já mostra o nível da mulher, assim, sabe? Então, já legal. comecei a escrever, bora ver o que vai ser. E você fala que o Robert é um boy lixo, né? Enfim, ele é um homem, digamos que dominador, né? Mandão, não sei se machista. Mas Sim. por que a Dani pode até responder, não sei se ela, mesmo que ela não tenha lido, mas dentro do contexto, por que as mulheres se sentem tão atraídas pelo Robert? E ficam com dó, não mata o Robert no livro, e não sei o quê, todo mundo com dozinha, e todo mundo é apaixonada por esse boy lixo, por esse boy mandão, até meio que homofóbico, né? Sei lá. Ele é ruim mesmo. Porque então, por que será, hein? Queria saber. Eu acho, na minha opinião, isso é falta de autoestima. A mulher busca a estima no homem que nossa, ele me faz sofrer tanto, é porque ele gosta de mim. Ele é no gaslighting, que nem ela falou, ele é um abusador, não é? Talvez abusivo. Eles têm um relacionamento abusivo. Então, é difícil se livrar de um homem abusivo, né? Ele faz tanta amarra assim na mulher, ele amarra por tantos lados que a mulher acha que não vai sobreviver sem um homem daquele, que ela não é capaz de sobreviver sem um homem daquele, né? Mas acho que falta autoestima. O que você acha, Tati? Eu acho que a mulher, ela tem muita atração pelo poder, sabe? Culpa muito financeiro, você tá falando? Pelo poder, assim, ela tem uma necessidade de ser protegida, né? Então, uma pessoa que se mostra capaz de tirar ela de qualquer situação e de qualquer mundo e transformar a vida dela, isso atrai a mulher na ficção, tá? Por que eu ressaltei na ficção? Porque a cabeça das mulheres mudou muito, assim, de um tempo para cá. Então, hoje, ela já consegue ler um Robert, mas não se relacionar com um Robert, tá? Porque a mulher ela é fruto de uma sociedade extremamente machista. Então, ela foi criada para ter um homem que tivesse um bom emprego e pudesse sustentar a casa. Se ela for trabalhar, ela é um complemento. Mas é o homem que vai proteger a mulher. Tanto é que a mulher ela não se sente segura na rua sozinha. Porque o homem é que vai proteger a mulher, entendeu? É o homem que vai aliviar a situação. Tem toda essa história. Então, isso já é uma questão que mexe com o psicológico cultural, da mulher. Isso. Então, você já tem aí um homem que é louco por ela, quer ela de qualquer jeito e vai passar por cima de qualquer coisa para ter ela. Eu, Tatiana, fugiria desse homem. Na primeira oportunidade, se me apareceu na minha porta, eu chamaria a polícia. Mas o Robert, ele tem toda a questão da sensualidade, então ele envolve a Melissa. Mas ele realmente foi muito abusivo. Ele foi extremamente abusivo, muito abusivo, de uma forma assim que eu leio e me vergonho. Eu digo, meu Deus do céu, não acredito que eu escrevi isso. Porque ela Mas você já passou por isso? Nunca. Eu sei que não escreve, a gente não escreve aquilo que a gente passou. Eu sei disso. Eu convivi com a minha comadre escrevendo os livros dela e tudo. E eu sei que não é só o alter ego, não. Mas se você tivesse passado por isso, aí você poderia dizer assim, não, realmente eu escrevi. Então não passou, ainda bem, menos mal, tá? Porque assim, eu fui criada em uma família muito feminista, assim, o meu pai e meus irmãos eram feministas. Então, assim, até os valores que eu não sabia que eu deveria lutar, eles lutaram por mim, assim, sabe? Tinha coisa assim que
Quando eu era adolescente, tinha questões que vinham das outras famílias, das crianças com quem a gente vivia, que eu morava em um condomínio fechado, então tinha essas coisas que eram cobradas da gente, e o meu pai e os meus irmãos, eles faziam muito isso. Eles diziam, não, isso não existe, não. Você vai namorar com outras pessoas que você quiser namorar. Você só não vai trair. E hoje, é engraçado, porque naquela época meu pai dizia assim, não, você só não vai trair, porque traição já é falta de moral. Você não pode dar esse tipo de moral para a pessoa fazer uma coisa dessa, não. Hoje eu falo para meus filhos assim, você não pode se envolver com duas pessoas ao mesmo tempo, a não ser que elas queiram. Se uma topar e a outra topar, tá beleza, sabe? Mas assim, duas escondidas do outro, não pode. Eu falo assim, né? Meu pai naquela época não tinha ainda essa visão para falar isso para mim, mas eles tinham muito a ideia de que o homem tinha que arrumar casa, que o homem tinha que cozinhar também. Meu pai trabalhava, era professor, então ele trabalhava de segunda a sábado, de manhã cedo até tarde da noite, que era pré-vestibular, né? Professor de pré-vestibular. E ele, no domingo era ele que cozinhava, porque ele não achava justo minha mãe cozinhar. E minha mãe trabalhava também a semana toda e estudava. Minha mãe foi fazer faculdade junto com a gente, mas ele não achava justo, ele que cozinhava. Mas vamos falar a verdade, que você é muito sortuda, né? Porque é extremamente raro ser assim. Isso. Eu também fui sortuda, por isso que a gente está aqui na internet falando de sexualidade, né? Sim, eu fiquei muito assustada. Muito assim. Eu fiquei muito assustada quando eu comecei a escrever romance erótico, porque eu achava que isso era uma coisa que deveria fazer parte da vida. O sexo dentro da minha casa nunca foi tratado como tabu. E quando as pessoas começaram a falar sobre as mulheres que escrevem erótico, que foi aquela revolução toda, eu me assustei, porque eu falei, como assim as pessoas não falam sobre sexo? Como assim não tem sexo em livro? Como assim não pode ter sexo em livro? Sabe, na minha cabeça não tinha muito essa ideia. Então eu me assustei muito com algumas questões, assim, do homem querer me intimidar. Tinha homem que tirava foto do pênis, mandava pra mim. Sabe, coisa desse tipo assim, mandar pra mim, assim, um cara mandou pra mim, ele todo gozado assim, diz assim, tô descobrindo prazer. Aí eu disse a ele assim, nessa idade, você foi descobrir o prazer agora, você é um babaca. Pronto, nunca mais ele me procurou. Então tem muita coisa desse tipo assim, tinha assim, eu só disse, mas a gente que fala sobre isso na internet é o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, né, Márcia? Você também? Sempre tem aquelas pessoas que são sem noção. Comigo nunca aconteceu, mas sempre tem o sem noção. Sempre tem, mas assim, e aí a gente tem que... tá mais difícil, porque as mulheres elas estão compreendendo que elas não precisam passar por isso e ficar caladas. Então, eles Exatamente. precisam postos. Então, a gente rebate com mais força. E aí está sendo mais difícil de acontecer. Não acontece com tanta facilidade, não. No início acontecia muito. Muito, muito mesmo. E eu tive dificuldade assim, eu escrevi, acho que foi 30 ou 40 capítulos do Função CEO, sem contar ninguém. Porque eu fiquei sem saber o que eu ia fazer com aquilo. E aí eu fui conversar com meu marido e eu fui pensando assim, poxa, isso vai me dar um problema. E aí eu fui falar para ele assim, olha, eu estou escrevendo um livro novo. Ele, muito massa, muito bom. Eu falei, não, mas esse livro é erótico. Aí ele pegou e falou, nossa, muito bom, tem público para isso? Eu falei, tem. Aí ele, então tá ótimo, tá bom. E aí aquilo me deu uma aliviada, assim, sabe? Porque a família do meu marido é uma família machista. E aí eu falei, nossa, que alegria, que felicidade para isso. Porque senão seria um problema, né, no meu casamento isso. Como de muitas autoras que eu conheço, que o casamento acabou por causa disso. Nossa. Gente, a Tati falou aí do filho, né, se as duas ficarem sabendo. Aí me veio uma palavra que agora tá bem alta, que é o poliamor. Que é exatamente isso que você falou. Gostaria, acho que a Dani, falar um pouco sobre isso, Dani, sobre o poliamor. Porque é um tema, talvez para você é antigo, mas eu acho que é uma coisa nova que eu estou escutando o pessoal falar mais, muitos casais vivendo eu não sei se estilo, mas dessa forma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É diferente o poliamor do relacionamento não monogâmico, né? O relacionamento não monogâmico é uma questão em que os casais, como ela falou, né? Que os casais decidem manter relacionamento com outras pessoas, cada um com as suas regras, com seus jeitos e tudo mais. E o poliamor, já no caso, é amar. Aí, no caso, é se relacionar mesmo. Tipo,
um trisal, 3 pessoas, um quadrisal, 4 pessoas, que aí as 4 entre elas se amam, né? As 3 entre elas, ó, vamos falar um trisal, 2 mulheres e um homem. A mulher gosta da mulher, a outra mulher gosta da mulher, gosta do homem, o homem gosta das duas. Você entendeu? Isso é poliamor, que aí é amar e ter um relacionamento em mais de 2 pessoas. E um relacionamento aberto, um relacionamento não monogâmico, aí existem outras regras, que aí pode namorar, no caso, eu posso ter 2 namorados, mas os 2 não se relacionam entre eles, entendeu? Mas isso, claro, acordado, né? O que é? Que nem a Tati comentou, desde que todo mundo esteja sabendo e concordando. E opinião particular minha, isso sempre aconteceu, né? Fora o poliamor ali, que os 3 se relacionarem juntos, isso aconteceu a vida inteira. Mulheres e homens traem, não gosto dessa palavra, mas mulheres e homens ficam com outras pessoas, têm relações amorosas, têm ou não amorosas, apenas sexuais com outras pessoas, desde que o mundo é mundo, porém nunca foi conversado, explicado e dito e tudo mais. A única questão agora é que está se jogando limpo, né? Então eu não acho nada demais, Exato. é simplesmente jogar limpo, porque a gente não vai ser hipócrita de falar que é casado ou namora uma outra pessoa e por isso não sente desejo sexual por outra pessoa. Existem pessoas que são naturalmente monogâmicos que não conseguem realmente se relacionar com outras pessoas porque precisam do afeto. Mas é possível ter afeto e carinho e amor por mais de uma pessoa, mesmo que esse amor seja sexual. Então, eu acredito plena. O relacionamento aberto, música para livros, ele é o relacionamento não monogâmico. Aí, no caso, vai depender do acordo que o casal vai ter, né? Eu ainda Hoje, não tenho um o Will relacionamento Smith, não monogâmico, mas quem sabe? o Will Smith e a mulher dele, hoje saiu uma reportagem que eles falaram que eles abriram o casamento deles. Uma reportagem na Folha de São Paulo falando que ele e a mulher chegaram num consenso, ele tem 50 e poucos e ela também, que eles não vivem mais um relacionamento monogâmico. Ele colocou isso a público, assim, Gente, né? Então... mas assim, sempre aconteceu, né? Eu não sei por que as pessoas ficam tão espantadas. Eu acho eles o sempre máximo, aconteceu. né? Os filhos deles também são assim, tanto o menino quanto a menina também são assim, né? Eu acho o máximo eles. Acho o máximo mesmo. Ô Tati, e você pensa em escrever um livro, ou enfim, uma série, ou alguma coisa, ou um conto de um relacionamento, ou de poliamor, ou um relacionamento aberto? Tem isso no seu pensamento aí para os seus próximos 10 contos? Então, eu tenho 2 livros, quer dizer, são 4 livros no total, porque uma trilogia, né? Eu tenho um livro que é não, são 5 livros no total, porque o Sem Perdão e Todo o Meu Perdão, é a mesma história, só que são 2 livros. O Vini, ele começa a história namorando com 2 mulheres que moram junto com ele, as 2, os 3 se relacionam ali, para ele tá tudo certo. Inclusive, até tem uma brincadeira que eu falo muito isso para as meninas, e ele fala muito isso também, que ele fala assim, quando ele larga as 2 mulheres para poder ficar com a menina da história, né, que é a Camila. E ele fala para ela que ele manda bem no sexo, porque é muito fácil você satisfazer uma mulher quando você vê uma mulher satisfazendo uma mulher. Você sabe exatamente o que está acontecendo ali, né? Então, ele fala que ele manda bem por causa disso. Mas eu tenho uma Miranda, do Diário de Miranda, que Miranda, ela é exatamente isso. E ela encontra Patrício, e ela morre de medo ela vive essa vida assim, ela frequenta um clube de sexo, ela não quer namorar porque ela quer transar com quem ela quiser, com homem, com mulher, com o que for, ela quer fazer o que ela quer na vida. Só que ela se apaixona por Patrício. E ela morre de medo de contar o Patrício, o que é o mundo dela. Ela fala pra ele, você nunca vai entender o meu mundo. E ele fica dizendo, me mostre, me mostre, me mostre. E chega um momento que ele descobre. No primeiro momento que ele descobre, ele se espanta, assim, sabe? E Patrício, ele tem isso, ele precisa sempre se afastar para pensar. E aí ele se afasta dela para pensar. Depois ele volta para ele e fala assim, rapaz, eu topo. Vamos viver isso. Só que aí e ela eles aí vivem fala, não. juntos
Ela E fala, eles não vou conseguir, eu não quero, eu não vou conseguir. Ela começa a achar assim, que ele vai gostar tanto disso que não vai mais se importar por ela. No final da história, eles vivem isso, eles fazem o próprio clube deles, assim, sabe? E é uma coisa muito tranquila entre eles, assim. O amor deles expande, assim, ela dá de presente a ele de lua de mel exatamente o que ele queria, assim, sabe? Ela traz uma terceira pessoa para o relacionamento e eles curtem esse relacionamento da lua de mel, ele se espanta um pouco no início, depois ele fala, vamos criar esse mundo pra gente e pronto, eles compram um apartamento para isso e é só festa deles dois ali com quem eles quiserem, do jeito que eles quiserem. quero ler a Assim, legal. Miranda, quero já ler a Miranda, tá? Miranda é poderosa, muito poderosa. Ô, Tati, a Miranda, a gente pode falar que é um spin-off do Professor? Sim, deveria ser, né? Porque o spin-off, na verdade, ele teria que ser algo menor, né? Só que a Miranda ganhou muito espaço, então ela virou uma trilogia. Mas ela é... Legal. A história do Professor tem a Miranda, porque o Patrício ele é irmão do Alex, e a Miranda ela é irmã de criação da Charlotte. Né? Eles se conhecem em momentos diferentes, assim, a Charlotte não sabe que Patrício é irmão do Alex, porque o relacionamento da Charlotte com o Alex é proibido, que é aluno e professor. Então ninguém sabe deles. Então não, eles por um acaso descobrem que estão namorando, ela namorando o cara e o irmão do cara namorando a irmã dela de criação, né? Por um acaso isso acontece. Só que do livro Professor, Miranda, ela é uma pessoa que ela é assim, aquela menina perfeitinha. Ela é a irmã maravilhosa, que faz tudo para ajudar. É a garota romântica, que Patrício chegou na vida dela, é um príncipe encantado e tal. E quando vai pro Diário de Miranda, por isso que o nome é o Diário de Miranda, você descobre que ela não é nada disso, que ela é uma mentira, uma farsa, né? Ela constrói aquela personagem para agradar os padrinhos, porque eles adotaram ela, eles criaram ela, eles fizeram tudo para ela, são pessoas boas, então ela não quer decepcionar os padrinhos, nem assustar os irmãos, então ela pega e cria essa personagem, que ela é aquela menina boazinha da sociedade, faz projetos de caridade, toda maravilhosa, e no diário dela, ela já mostra quem é ela, assim, tipo, ela conhece o Patrício, só pra você ter ideia, no livro da Charlotte, quando Miranda tá com o Patrício, ela fala pra Charlotte que ela tá apaixonada, que ele é o amor da vida dela, que ela descobriu o príncipe encantado. E, na verdade, ela conheceu o Patrício assim, ela foi pra um clube de mulheres de stripper, que ela queria saber como era, porque nenhum homem gostava que mulher entre, nenhum homem gosta, né, que a mulher vá pra ver, pra ficar vendo a mulher lá. Aí ela insiste pro irmão levar, o irmão leva. Aí ela acha aquilo tédio, vai pro balcão, fica lá sentada no bar. Aí Patrício chega pra paquerar ela. Aí ela fala pra ele que ela é prostituta. Só pra espantar ele. Então ele conhece ela como se ela fosse uma prostituta de luxo. Sabe? Ela diz a ele que ela cobra 5.000 pra noite. E aí ele pega e fala, então vamos. Aí ele pega e ele sai com ela a primeira vez achando que ela é prostituta. E ela acha muito engraçada. Ela acha o máximo fazer coisas desse tipo, entendeu? Aí depois é que eles vão... E aí eles criam uma mentira tão grande para esse relacionamento que começa a ler Miranda falando, eu não acredito que aquela Miranda do outro livro é essa mulher aqui. Porque assim, as cenas que você fala assim, oh, que fofo, quando você lê dentro da parte dela, você fala, não, gente, isso não existe. É muito louca assim, a história dela, ela é uma farsa. Olha que legal, gente. Fica a dica pra mulherada aí, então, o A Diário de Lorena Miranda. é super fã da Miranda e da Charlotte, do Alex, né, Lorena? Você é fã de todos eles. Também, eu não li o Diário de Miranda, mas eu li o Professor. Eu preciso ler. Ô Tati, ô Dani, aparece esse tipo de mulheres no consultório que tem essa dupla personalidade? Ou você conhece algum caso, ou trata de alguém com essas características aí que a Tati falou? Olha, que é santinha. Porque eu não acho que essa mulher aí é uma mulher que tá no imaginário, que é uma coisa criada na ficção. Eu acho que ela existe. Olha, não sei de paciente, porque aí eu não sei a vida dela num total, né? Mas com certeza, a gente sempre tem um pouquinho disso, né? Porque não tem aquele lance assim, culturalmente aí, que a Tati já falou, da gente ser uma boa mulher, né? Uma mulher quietinha, uma dama na rua e uma puta na cama. Então sempre tem assim essa coisa que a mulher acaba não podendo ser ela mesma, que talvez ela seja dessa maneira. Mas assim, em paciente, em consultório, eu pego mais o ao contrário, sabe? Gente que realmente
não sente desejo, ou sente muito pouco, não sente prazer, porque nunca se permitiu, né? Então, isso é muito mais comum, as mirandas ficarem presas. Às vezes existe a miranda interna ali, que não foi liberta, que está ali presa, que está ali amarrada, por conta de todos esses tabus e crenças aí que a sociedade põe na nossa cabeça. Então, talvez e como colocar essa seja miranda para fora? Como colocar essa miranda para fora? Fazer um curso comigo. Olha, então já vou falar como colocar essa miranda para fora. Ó, em primeira mão aqui para vocês. Dia 3 de novembro vai ter uma aula comigo, uma imersão, desbloqueio íntimo. Olha lá, desbloqueia a miranda de dentro de você. Tira a miranda de dentro de você. Já vai estar com o link na bio quando acabar aqui. Vocês façam as inscrições. Mas literalmente, assim, agora falando sério, falando sério também, é realmente desbloquear as amarras que a sociedade colocou na gente. E entender o seu corpo, ter o seu autoconhecimento, como ela falou do professor, né? Então, ela vai se conhecer, essa mulher vai entender como o corpo dela funciona, aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer. Porque às vezes a pessoa quer ser a Miranda, mas ela não é a Miranda. Às vezes ela é diferente, ela é mais quietinha, ela não tem vontade tanto de fazer tantas coisas. E ela fica se sentindo também culpada, porque ela fala, poxa, mas todo mundo quer fazer daquele jeito, todo mundo quer daquele jeito, por que eu não quero? Então aí, ninguém precisa ser... Você tem diversas personagens aí, não é todas elas que são a Miranda, e tá tudo bem. Cada uma vai ter o seu jeito, a sua vontade, o seu desejo. E é isso que é se desbloquear, entendeu? É entender o que eu sou e agir do jeito que eu quero agir, não do jeito que a sociedade me faz querer agir. Desbloqueando a mente e o corpo junto. Isso mesmo. Legal. Eu acho que todo... Ai, pode falar. Acho que todo relacionamento precisa de uma conversa, sabe? E a conversa inclui o sexo mesmo, você conversar sobre o sexo. Eu sempre achei que, lógico, né, que eu não vou te dizer assim, eu perdi minha virgindade com 18 anos, já foi tarde pra caramba, tem gente hoje que perde com 12, né? Eu não vou te dizer que eu senti prazer com a primeira pessoa, não vou te dizer que eu já era uma pessoa com uma cabeça diferente e tal, não era nada disso. Eu tinha todos esses tabus da sociedade e tudo mais, tá? Mas eu comecei a me dizer que o sexo tinha que ser algo pra mim. Eu não podia pensar que o sexo tinha que ser algo pra outra pessoa. E foi a partir daí que eu comecei a me conhecer, porque eu acho que o sexo, ele é uma coisa entre duas pessoas, digamos assim, né? Claro, você pode ter até 20 se você quiser, mas o sexo é uma coisa entre duas pessoas, mas que você está buscando o seu prazer e ele está buscando o prazer dele. Lógico, você vai dar prazer ao seu companheiro ou à sua companheira e a sua companheira vai te dar prazer ou o seu companheiro vai te dar prazer. Mas tudo vai depender de você e da sua cabeça também, porque tem muita gente que o cara manda muito bem e nem assim a pessoa consegue, né? Sim, então exatamente. Não é isso. A conversa ela vai definir realmente o que é aquilo, sabe? A mulher ela não vai ter o prazer, o orgasmo só na penetração. Isso é maluquice. Não vai ser só na penetração, ela tem milhares de formas de ter um orgasmo. Não, mas na penetração é muito raro de se ter, Tati. Então, sim. Não é só na penetração, não é na na verdade, penetração assim, que eu penetração. Na verdade, assim, como você já conhece a técnica, a mulher, quando ela tem essa técnica, né, do popular, eu fiz o curso também, né? É mais fácil para ela, porque o corpo, ela entende o corpo dela, ela sabe o corpo dela funcionar. Ela sabe fazer o corpo funcionar. Então, ela sabe que ela tem várias terminações nervosas ali, naquele espaço, onde ela pode, qualquer uma delas ali, acionar e chegar, e a mulher pode ter 3, 4, 5 orgasmos e o cara ainda tá na mesma, né? Quando a mulher se conhece, mas nem todo mundo se conhece, nem todo mundo vai atrás, ou então as pessoas às vezes demoram pra caramba pra começar a querer se conhecer e não tem esse tempo todo. Então, assim, essa conversa ela é fundamental. Eu tenho 16 anos de casada. E eu tenho um acordo com meu marido que a gente fez quando a gente namorava ainda, que era sempre, se ele vai ter um orgasmo, eu também vou ter. Não importa como vai ser a situação. Não importa se vai ser... Gostei disso. Não importa se vai ser com a língua, se vai ser com o dedo, se vai ser com o pênis. Da forma que for, ele vai ter e eu vou ter. Sabe? Assim, se eu tiver antes,
tá beleza, ele tem depois. Se ele tiver antes, ele termina o serviço. É assim que funciona, sabe? Para mim tem que ser desse jeito. Cada uma vai descobrir como vai funcionar para ela. Então, essa conversa com o seu parceiro, com a sua parceira, é fundamental. Né? E não depender do outro, né? Que nem você falou. Lógico que Às vezes não vai depender do outro. Porque eu falei essa semana... você pode ter todos os recursos, para o outro até pode ter recurso, mas mesmo que ele não tiver, você tem que mostrar o seu caminho, né? Você tem que mostrar os seus lugarzinhos ali. Sim, não depende do outro. Exatamente. A Rosângela tá falando aqui, ó, que ela ficou conhecendo isso só agora na pandemia. Mas que bom que conheceu, né, Rosângela? Agora tem que conhecer os vídeos da Tati. Então, é isso. Você ia falar... Acabou, perdeu o raciocínio. Desculpa, cortei também, né? Não, mas era só isso mesmo que eu ia falar. Ô Tati, outra coisa que eu queria também perguntar para você é da onde vem a tua inspiração? Porque, assim, são 25 livros, cada ou trilogia ou série que você escreve muda completamente. Como é que você... Da onde que vem essa luz para você escrever, a riqueza de detalhes, dos lugares, dos personagens? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil de toda a minha vida. Eu não sei de onde vem minha inspiração, eu só venho. Eu não consigo, assim, todas as vezes, todo mundo me pergunta isso, e eu não consigo dizer assim, só vem. O Função Senhor foi assim, eu acordei e eu falei, eu quero escrever essa história, e eu sentei, escrevi essa história e não conseguia parar. O Casei Agora também foi desse jeito. Eu falei, eu quero uma história onde a menina vai acabar casando assim, 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 e no final vai ser desse jeito. Porque o Casei Agora, ele é um livro, você lê o livro todo acreditando em uma coisa, o livro acaba, tudo lindo, obrigado, final, pá, tem 4 capítulos extras mostrando a você que você não leu direito. Aquele momento ali não foi assim que aconteceu. Aconteceu assim, 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 pá, 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 pá. Gente, deixa eu mandar um beijo pra Winnie. O Winnie é minha CEO. Tá aqui no WhatsApp, mandando mensagem pra mim, perguntando se eu não vou mandar um beijo pra ela. Mande! Deus, fala comigo o dia inteiro, me cobra as coisas, passa a agenda o dia inteiro, agora quer que eu mande um beijo. Beijo, Winnie. Beijo, te amo. Enfim. Então, assim, a inspiração eu não sei como acontece, simplesmente vem. Eu estava escrevendo o Por Toda a Eternidade, quando chegou a ideia de escrever enquanto ela dormia. E eu lembro que eu escrevi o primeiro capítulo todo, porque eu não consegui parar, eu escrevi o primeiro capítulo todo, e mandei para a Winnie, falei, acabei de ter essa ideia, vou escrever esse livro. E aí ela falou para mim, escreve mais, que eu amei, escreve mais, escreve mais. Eu falei, não, deixa eu terminar de fazer o que eu tenho que fazer por toda a eternidade. E fiquei com essa ideia na cabeça. E aí chegou o convite da Amazon, eu falei, é isso, é essa história, porque eu já tinha tudo pronto, a cidade, bem aquela coisa assim, é Terra Santa, né, o nome da cidade, e aquela cidadezinha de interior, onde tudo é possível, onde tudo acontece, que o vizinho é assim, na frente do outro atrás é assim e tal. Eu já tinha todos os casais, tudo que eu ia falar, eu já sabia sobre tudo que eu ia fazer. De onde veio isso? Não faço ideia. Eu só sabia que tinha que escrever e é isso. Assim. Não sei se vem com a música, se vem com o filme, não sei de onde vem, só vem. E continue vindo, por favor. Gente, e esse livro, que é um conto, né, Tatiana, que você está falando que enquanto ela dormia, que tem os personagens ali, os principais, que é o Otávio e a Eva, né? Pelo menos é os que tem também a Isabel, né? Tem Isabel, o Otávio e a Eva. Eu li o livro e super recomendo. Fiquei com gostinho de quero mais, né? Eu falei, nossa, continua. Eu falei, continua onde? Acabou. Então, assim, acho que vai ter a continuação ali dele, né? Vai ter, dia 27 agora de outubro. Sai a segunda parte. Ah, que legal. Então, é um livro curtinho. Que legal. É leitura rápida o projeto. Isso, é um livro curtinho, né? Bem bacana. Isso. É um e-book. Dá para você comprar lá ou se você assinar a Amazon, né? Ou você compra lá na Amazon. Se tiver o Prime, tá disponível no Prime. Eu li como Prime. Tá disponível em todos os coisas da Amazon que tem. Tá bem legal. Dani, eu queria fazer uma pergunta para você que veio sobre sexo tântrico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre zonas erógenas, né? Porque a gente vocês falaram bastante aí da questão, sexo não é só penetração, ou não se atinge o orgasmo só com a penetração, sim e não, né? Depende de cada mulher.
Eu queria que você falasse sobre o sexo tântrico, explicar um pouco isso para as pessoas. Olha, eu não sou a melhor pessoa para falar de sexo tântrico, Uhum. porque tem especialistas, né, que trabalham, professores que trabalham com isso, e não só com sexo tântrico, como a massagem e a terapia orgástica, a terapia tântrica. E existem ótimos profissionais que estão, que trabalham com isso. Não é o meu caso, mas assim, para dar uma pincelada, são coisas diferentes, né? A terapia orgástica, a terapia tântrica, a massagem tântrica e o sexo entre eu e o meu marido, entre eu e minha mulher, enfim, que é realizado. O Tantra é algo antigo, né? Que veio da Índia também, que nem a gente falou do pompoarismo, né? Os indianos levam o sexo realmente como algo sagrado, como algo natural, como algo. Por isso que até tem o Kama Sutra, que tem explicações de vida, inclusive posições sexuais. E nessa cultura, eles têm uma cultura não voltada muito para o falo, não voltado muito para o órgão genital, voltado para o corpo inteiro e baseado muito nas respirações e na troca de energia. É uma cultura deles, né? Está muito longe da nossa cultura apressada, da nossa cultura que não respira. E a gente tem levado o sexo muito nesse lance de fast food, né? Que é aquele negócio, vem, dá beijo, lambe aqui, tá, gozou, acabou, né? A ideia ocidental, não oriental, ocidental do sexo tântrico é realmente passar mais tempo com o do outro, sentindo, vibrando na mesma energia, na mesma respiração, usando a respiração e o toque sutil, né? Que quando a gente está muito agitado mentalmente, você tocar, o toque não fica tão gostoso, o toque não é tão sensível, né? Diferente de quando você tá lá, toda relaxada, depois de respirou muito, você fazer toques, os toques são mais sensíveis. E aí, a intenção é ativar áreas do corpo em que normalmente você não tem tesão, áreas do corpo que não são seus pontos erógenos, né? E através de toda essa respiração, de entrar nesse clima, de perceber, mas a mente tem que deixar. Se a mente está toda bloqueada e cheia de tabus e crenças, a mente não vai deixar também, né? E aí a mente deixando e tudo mais, as pessoas podem realmente, claro que é mais difícil, mas as pessoas podem realmente ter um orgasmo, sei lá, lambendo o sovaco, entendeu? Que é uma zona erógena, que é uma Que das... é uma zona erógena, que é uma grande zona erógena. Tem uma, acho que você conhece, por isso acho que você lembrou, da Ana Canosa, né, uma terapeuta que ela fala que ela adora que sente muita sensibilidade na axila, né? Exatamente. Ninguém pode tocar, que eu me acabo de rir, eu não aguento. Olha, mas deixa eu te... isso o sexo tântrico fala, viu? Isso a massagem tântrica fala. A risada, a cócega é um pré-prazer. Então, a se concentrar bem, respirar bem no lugar onde faz cosquinha é um lugar que vai te dar muito prazer. Gostei. Então, olha, então se prepare aí, gata. Eu gosto muito da ideia do sexo tântrico, assim. Eu estudei pouco também, assim, sobre isso, porque, na verdade, eu nunca escrevi, né? Foi mais por curiosidade mesmo, assim, estudei pouco, mas eu vi uma aula em que o professor ele falava sobre 7 dias, de você se preparar 7 dias para ter, de fato, a relação sexual, né? E aí ele fala cada você vai dia acumulando o que energia, né? Ele vai falando assim, cada dia que vocês vão fazendo, assim, você e o parceiro, né? Então tem o toque, toca, mas não toca nos pontos normais, né? Vai tocando em outros pontos, em um dia. No outro dia tem uma série de coisas, tem massagem. Aí tem, acho que 2 dias antes, vocês já podem tirar a roupa, ficar nu de frente para o outro e se reconhecendo e se adorando, né? Que, como você falou, o sexo para eles é uma troca de energia mesmo, né? Por isso que não pode ser com qualquer pessoa nem de qualquer jeito. E aí, no último dia, no 7º dia, que é quando você vai ter permissão para ter a penetração,
disse que ele fala isso, professor, que o orgasmo ele fica muito mais intenso e dura muito mais. Eu Mas nunca porque fiz. se acumulou, né? É, Vamos parar pra pensar. Vamos pensar, ó, eu tenho uma ideia. Vamos pensar nos namoricos. Quando a gente não chegava rapidamente para os finalmente, ou quando você está num lugar. Não acumula, a tensão sexual acumula, a sim, vontade de se satisfazer acumula. E aquilo acumulando fica uma bomba na hora, né? É que hoje em dia a gente acaba fazendo pouco isso. sim, Acredito, Tati, que os seus personagens têm muito dessa pegação, não tem? sim. Porque na verdade, como você tem que desenvolver o relacionamento, né? Miranda, ela é mais exposta, assim, né? Porque Miranda, ela não tem um relacionamento. Ela é o sexo, o sexo, o sexo, e depois é que ela se relaciona. Então, Miranda, você já conhece ela com o sexo acontecendo. Nos outros, como você já tem um relacionamento, ou como você precisa desenvolver um relacionamento, o livro ele demora mais para chegar até o sexo. Então, tem toda a sedução, E tem é toda isso que a dá o ideia do tesão. toque, o beijo, a conversa, tem toda aquela história até. Eu li até. Eu gosto muito de estudar sobre escrita, sobre essas coisas. E tem um livro que é o best-seller, que chama, né? Como ser um best-seller. E ele fala que os grandes livros que fazem sucesso, o casal só beija depois da página 100. Você tem até a página 100 escrevendo a sedução toda dele, e depois dessa página é que eles vão se beijar. E aí eu fui nos meus livros para poder verificar isso, e assim, todos os que têm essa questão do relacionamento estão acontecendo depois da página 100 mesmo. Eu disse, tô acertando, né? Vamos lá para ver o que vai acontecer. Mas isso é Então, mas importante. faz essa tensão, é que nem É, o Tantra, né? O é, Tântrico, claro que para eles no caso, espiritual e no caso energético e tudo mais, né? Mas assim, dá para super entender se você tá acumulando aquela energia, acumulando aquela tensão, tudo isso deixa o sexo louco, né? Como, por exemplo, você trocar uma mensagem com um cara, com a mulher, e aí tudo vai acontecer, e aí você tá num lugar que você não pode transar, e vocês se beijam, vocês se pegam, você vai acumulando um negócio que aí o que é gostoso, né? Porque aí a é, vagina tá preparada é. para penetrar, tá cheia de sangue, a musculatura já tá toda contraindo lá para baixo, é que é maravilhoso. É. Gente, aproveitando aí que vocês estão falando, e claro, a gente indicar os livros da Tati para criar essa tensão, para criar essa coisa da libido, do desejo. Eu tenho também um site para indicar que chama Prazer Tela Preta, que é um site de áudios eróticos, que começou com isso, o casal trocava áudios eróticos e acabou virando empresa. Então é muito legal, para a galera que está aqui, entra lá depois na internet, tem os áudios bonificados, lá umas amostrinhas que vocês podem ouvir, e depois, claro, se quiser, assina. Mas vale muito a pena, eu acho que para as mulheres que é mais auditivas, imaginativas, né, a leitura, esse tipo de material que é áudio, é muito, muito legal. Vale Então, muito a deixa pena. deixa eu aproveitar então para poder fazer minha propaganda. Claro, Os meus livros também estão em audiobook. Só Ah, que quem tiver nossa, que assinatura, legal. Spotify. É muito incrível você ouvir o personagem falando aquilo que você escreveu, sabe? Assim, eu chegava, eu fiz aula de polidense até pouco tempo, né? E eu chegava para a aula de polidense toda vermelha, porque eu ia ouvindo. E aí a professora perguntava, por que você tá vermelha desse jeito? Você veio correndo? Eu dizia, não, eu tô ouvindo um monte de putaria aqui. Porque você começa a ouvir. Eu ficava sem graça do que eu escrevi. Eu disse, gente, eu escrevi mesmo isso. E aquela voz do cara falando, narrando as coisas que o Robert faz. Tem o Alex, já tem a Miranda, já tem o professor, a Poxa, carona, os Tati, que legal. Como segredos, chama o olha canal? aqui, Ó, tem Tatiana no Amaral, Storytel, achei que... Spotify. Tem no Storytel, Spotify, Deezer, eu acho o nome, né? Porque eu não conheço todos. O meu A Deezer. é, o meu é Storytel. Então eu acho que eu uso pelo Storytel, Não é isso, Ina? E Olha, eu entra como achei e aqui, ó, procura por você? Ah Ah, tá. lá, Procura por. Ah, Tatiana que Amaral. legal, gente. Olha Estão só, mais todos um, não lá. sabia. Maravilhoso para ouvir, para quem gosta, gente, aquela voz maravilhosa. A voz do Alex está fantástica. Só posso falar isso, a do Nossa. Robert também.
Vou Tem ouvir. função CEO É, só ou tem mais? Tem a Carona, o professor, o Diário de Miranda, o Winnie sabe tudo. Aí, Winnie, cadê você para poder dizer quais são os livros que eu tenho? O Winnie é vamos minha ver, CEO, cadê ela o sabe de tudo. Winnie? Tem o Só tem professor todos no Storytel. Ah, só Segredos, tem. tá no Storytel, então, o que ela tá dizendo. Só todos. Na verdade porque assim, a Storytel, ela comprou uma grande parte dos meus livros, então eles têm uma parte que é só deles mesmo. E tem um que está o Função CEO, ele está mais distribuído. Ele está em outras plataformas, assim. Coloca aí Que pra tá gente, aqui. Winnie. Ela botou aqui Escreve aí Função no... CEO, Segredos e Traições, A Carona, O Professor, Miranda, qual mais, Winnie? Ela está escrevendo aqui para mim. Bota lá, Legal, Winnie, coloca... bota lá na live, Winnie, que ela fica mandando aqui para mim pelo zap. Isso, bota na Escreve live, aqui. porque... porque a galera que tá acompanhando a live aqui, gente, esses livros são, acho que os principais, a Tati já falou, são os principais. Eu acho que todo mundo tem Isso. que ler esse Função CEO, Professor. Eu gosto muito do Professor também, então eu acho que tipo, se já tá lá para ouvir, vale muito a pena. Eu não tinha ouvido Sim. ainda, vou ouvir, viu? Vou Eu, ouvir. eu fico morrendo de vergonha, porque eu sou uma pessoa muito tímida. E aí eu fico pensando assim, eu vou ouvindo e digo, meu Deus do céu, eu escrevi isso mesmo. E é Mas eu acho diferente legal. você ouvir. Eu acho muito legal mesmo, acho muito massa. Gente, então, hoje a live é sobre isso, exatamente sobre isso, né? Como que você usa o lúdico para apimentar a relação, para criar essa expectativa, para te deixar mais disponível, mais aberta. Eu vejo, e a gente já conversou sobre isso, Dani, e falamos sobre isso também hoje, que os homens, eles querem mais do que as mulheres, né? Então, assim, como que as mulheres que estão com essa libido baixa, como que elas podem, né, usar esses artifícios para... claro que elas têm que querer também, né? Não é uma coisa fazer só para satisfazer o outro, né? Mas será que elas usando esses artifícios, elas conseguem estimular esse desejo, né? Ó, para quem quer, sim, né? A questão toda aí é que, como eu falei já antes, tem muita coisa por trás do desejo, não só a falta de estímulo, né? Então, se essa mulher tem muita coisa acontecendo na vida dela, se ela tá com problema de saúde, se ela está com problema no relacionamento, se ela está com problema no trabalho, tudo isso também influencia, né? Mas a partir do momento que ela quer estimular o desejo sexual dela, com certeza eu sempre indico livros, áudios, filmes voltados para a mulher, mas eu prefiro sempre livros e áudio para estimular o pensamento. E não só isso, pensar no dia a dia em sexo, né? Uma maneira muito legal de estar sempre pensando, Tati falou que faz exercícios de contração do assoalho pélvico. Quando a gente está contraindo os músculos do assoalho pélvico, a gente pensa na nossa vulva, a gente pensa na nossa vagina, a gente sente tudo o que está acontecendo lá embaixo. Também estimula o nosso cérebro a pensar na sexualidade, que estimula também o nosso desejo. Então são várias coisas que tem que estar andando junto, né? A cabeça tem que estar querendo, o relacionamento tem que estar legal, né? A saúde, o trabalho, enfim, são várias coisas. Mas a gente tem que se esforçar um pouquinho. Eu falei isso até na minha última live, que às vezes a gente tem que se esforçar um pouquinho, sabe? A gente acaba abandonando a vida sexual e a sexualidade de lado, mesmo fazendo sexo com o parceiro para cumprir tabela a da semana, sabe? Mas assim, acaba passando batido, né? E às vezes a gente tem que dar esse esforcinho mesmo. Falar, não, olha, essa semana eu prometo, eu vou ouvir um áudio e vou me masturbar para pensar em sexo, vou fazer um pouco de exercício. Ah, não, vou começar no meu tempinho livre, em vez de eu ficar olhando o Instagram, eu vou dar vou ler um conto erótico, vou ler um livro que tem algum conteúdo erótico, que eu vou estimular a minha cabeça sempre a estar pensando. Então a gente tem que dar um empurrãozinho também, né? Eu ia falar isso do popularismo, que ele faz com que a mulher fique mais disposta, né? Tem toda a questão hormonal também,
né? Porque a mulher pode estar com algum problema hormonal e que tira realmente a vontade, né? De ter o sexo, de estar, de transar e tudo. Tem essas Sim, questões, né? sim e não. Sim e não. Pode, o hormônio faz bastante diferença, mas mesmo que a mulher esteja, para pensar aí, Tati, mesmo que a mulher esteja com problema hormonal, se de repente ela entra num relacionamento novo, ela vai ter desejo, né? Ela vai se É. sentir Eu excitada. acredito Então que tem sim, muito da cabeça, sabe? Tem é, muito da cabeça. tem. Tem muito... Então, assim, às vezes a gente faz para cumprir tabela ali, finge que tá tudo bem, fala, não, tá tudo bem, eu faço sexo, mas tem poucos estímulos. E os estímulos são perfeitos. E a leitura É. eu acho maravilhoso. Sempre recomendei a Eu leitura. também gosto. Você sabe que é legal? Como eu sempre gostei de ler, eu tô numa fase que eu tô lendo bem menos por conta de trabalho realmente. Mas eu sempre gostei de ler e sempre gostei de ler livro romance erótico. E aí o meu marido comentava, né? Ele sempre comentava assim: ah, você tá lendo aquele livro gostoso? Porque ele sabe que depois que eu leio o livro gostoso, daqui a pouco eu já falo, ai, vem cá, vem cá. Gostei. E aí ele sempre comentou: esse livro é dos gostosos? Eu falei, esse livro é dos gostosos. Olha só aí, gente. Eu até coloquei uma pergunta aqui sobre ler junto. O casal lê o mesmo livro, sabe? Pra rolar ali, tipo, vamos encenar essa cena. Teve alguém que já relatou isso pra você, Tati? Tipo, Muita do homem. gente. Sim, muita gente. Muitas leitoras minhas fazem isso. Ela lê, mostra o marido, ou pega só aquela partezinha, tira a foto e manda pro marido. Muita gente faz isso. E Olha que engraçado é que preliminar boa. engraçado é que eu escrevo isso, mas eu não mando pro meu marido que eu escrevo. Eu tava pensando nisso essa semana, porque eu estou relendo o Fossocio, e tem muitas pais. Eu falei, eu devia pegar isso aqui e mandar pro meu marido, ia ser legal tal. E ele não ia nem saber o que foi que eu escrevi. Quando ele perguntasse de onde tá isso aí, eu falei, do meu livro. Vai ler meu livro, né? Seria interessante, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Por que eu nunca fiz isso? Porque eu nunca peguei uma coisa que eu escrevi e mandei pro meu marido. É uma forma legal também de você estar apimentando o Com relacionamento. certeza. Nossa, Com certeza. Eu nossa, gosto muito. muito É de uma preliminar. produtinhos. Eu gosto muito de produtos, de brinquedinhos, dessas coisas assim. Eu gosto muito. E ele também é muito curioso com essas coisas também, desse jeito. O professor, ele traz muito essas coisas. Creme, brinquedinhos, o que esquenta, o que gela, tal. Então, ele traz muitas essas coisinhas para a Charlotte, para ela ir conhecendo. Eu gosto muito disso também. Acho que é uma boa ideia, né? Para quem está meio que começando a esfriar, vai para uma coisinha assim legal. Um brinquedinho. Eu dou umas dicas também legais lá no grupo das meninas. Que legal. Eu acho que tudo é estímulo, né? Trazer coisas, elementos diferentes. Eu gostei disso, do fotografar a página do livro e mandar ou para o marido ou para a mulher, enfim, né? Vice-versa, né? É uma boa dica também aí para usar o lúdico para ir esquentando. Sim. Acredito que os homens não façam tanto, não são tanto os seus leitores, né? Porque os homens são mais difíceis para leitura primeiro, depois para leitura romântica em vez de aprendizado. Mas eu também adorei essa ideia aí de mandar uma foto, porque o parceiro vai ler, né? Ou a parceira vai ler, vai se estimular, vai ver, nossa, você estava lendo isso? E até colocar assim, nossa, que tal a gente fazer mais tarde isso, né? Que tal a gente tentar? Adorei! E aí, ó, Márcia, isso é preliminar. Enviar uma mensagem com conteúdo erótico, uma mensagem assim, uma foto da sua caixinha falando o que me espera para hoje à noite, o que te espera para daqui a pouco. Criar uma expectativa, né? Criar uma expectativa, A gente fica sem expectativa depois de um tempo, né? Então criar Eu tenho uma leitora que E os homens são muito curiosos. Eu vejo que eles são muito curiosos, tá? Eu acho que as mulheres podem instigar mais ainda a curiosidade dos homens, porque eles querem saber. Às vezes eles ficam na dele, mas eles são curiosos. Eu tenho uma leitora que ela fez uma cena igualzinha. Ela fez o marido fazer a mesma cena com ela, que é do meu livro Segredos.
igualzinho, assim, no corredor, ele tinha que falar as mesmas coisas, os dois do mesmo jeito, e depois ela veio me contar que ela fez isso. Ai, que legal! Muito bom. Muito demais. Gente, eu tô adorando a conversa aqui, mas eu tô com medo da live daqui a pouco ficar bambiando. Ficar daqui 1h30 bambiando. Então, só para antes da gente concluir, mas para eu, né, honrar com a minha, com o meu compromisso, eu vou mandar uma caixinha para uma das pessoas que está aqui na live, mas a pessoa vai ter que responder a pergunta. Dani, eu vou pedir para você, porque eu não vou conseguir fazer a pergunta e olhar. Aí você vê quem que foi a primeira pessoa que respondeu certo. A Tati pode confirmar. Tá, aí eu vou dar até um print depois, porque isso. Acontece de ter um delay, tá? Então, às vezes, a pessoa... Isso. O dela foi primeiro, mas para mim é o que chegou primeiro. Isso, o que chegar primeiro para você aí. Então, eu vou fazer a pergunta, tá dentro do contexto da live. Respondam, já ficam com o dedinho aí nos comentários. Então vamos lá, gente. Valendo aqui um kitzinho de experiências. Eu vou mandar para vocês, independente do lugar que vocês estejam aqui no Brasil, tá? Qual o livro da Tatiana Amaral que vende como se fosse um lançamento? É o livro mais famoso. É uma trilogia. Respondam. O meu já não sobe mais, eu não consigo nem ver quem tá respondendo, quem não tá. Vamos ver aí se a galera vai responder. Teve alguém que respondeu aí já? Ainda não. Daqui a pouco chega, porque tem muita gente... Tá chegando aqui pra mim. Chegou aí pra você, e a Dani vai me... Mas vale pra Winnie, mas sapeca, vale, claro. Foi a Winnie ou Tati? Ela escreveu Dani? Pra mim que ela foi a primeira. Ela botou, eu fui a primeira. Ela escreveu assim. A Dani travou aqui. Quem travou. foi, Dani? Aqui. É porque eu dei o print, aí eu travei, tá? É o Winning, mas tem que vale, eu acho, né? Vale, claro que vale. Eu poderia ter feito uma pergunta. Eu poderia ter feito uma pergunta também do seu assunto, né? Então, tudo bem, claro que vale. Winnie, eu vou mandar pra você a caixinha, tá? Eu ia escrever pra ela, Winnie, tomara que seja você. Aí ela botou, eu fui a primeira. Finalmente! Ai, que legal, que delícia. Espero que você goste, depois você me dá seu feedback. Tati, então antes da gente cair aqui, porque normalmente 1h30 começa a travar, eu queria que você falasse um pouquinho então desse seu projeto, desses 10 livros, enfim, falar um pouco mais do seu trabalho. Gente, hoje a live foi com a Tati, foi com a Dani, justamente pra gente falar sobre essa questão da libido, de instigar essa vontade, esse desejo através da leitura, através dos contos, enfim, dessa coisa imaginativa que a gente tem bastante, né? Então, fala um pouquinho pra gente aí, Tati. Eu estou no projeto da Amazon, que são 12 contos, um por mês. Como eu não sei escrever pouco, quanto ele tem uma quantidade limitada de páginas, eu não sei escrever pouco, eu botei são 2 contos para cada casal, que aí dá tempo de escrever uma história bem bonitinha para cada um. Todos dentro da mesma cidade, todos com o mesmo mistério, com as coisas que vão acontecendo, são as coisas mais loucas na cidade. A cidade tem uma santa que é virgem, e tem um filho, ela tem um filho, mas ela é virgem, tipo a Maria, né? E tem a mulher que dorme, que é a primeira que dorme há 18 meses. Tem... Ave Maria, já até me esqueci. Tem a noviça que vai ser tentada, né? Tem a Santa e o Diabo, uma noviça esqueci o título, a noviça em perigo. E tem esse que enquanto ela dormia, depois que ela acordou, então cada um vai ter 2, e vai ter a história do médico também lá. Então cada historinha, cada conto vai ter uma parte da história da cidade. Por que a cidade está acontecendo tantas coisas de vez dentro lá da Terra Santa, tá? Todo dia 27 do mês entra na A Winnie, para de contar. Ó, ela tá falando aqui, ó, para de contar, Tati. Deixa ela contar, Winnie, senão não vou mandar seu kit.
Então, aí esse é o projeto da Amazon, né? Que vai ficar com eles durante 2 anos. Eu vou passar 1 ano escrevendo, mas eles vão ter direito a 2 anos do livro. Então, ninguém me peça o físico, porque as pessoas fazem isso. Quando é que vai sair o físico? Quando é que vai sair o físico? Não vai sair o físico por enquanto desses. É só e-book. Estou com lançamento, relançando o Professor 1. Está em pré-venda no meu site, porque o livro tinha saído já de estoque, já tinha acabado, e aí eu peguei de volta com a editora e estou lançando de forma independente. Então, só existe ele no meu site, tá? tatianamaral.com. Está em pré-venda esse mês. No final do mês, a gente começa a enviar os livros já. O que mais? E também está em pré-venda o Todo o Meu Perdão, que é o segundo livro do Sem Perdão, que é a história pesadíssima, mas linda, maravilhosa, de Camila e o Vini. E o segundo livro físico está em pré-venda na editora Qualis. editoraqualis.com. Que legal. No momento estou trabalhando esses lançamentos e o conto. São 3 lançamentos. O conto e os 2 físicos. E mês que vem vai ter outro conto, e aí eu já estou trabalhando no Função CEO e vamos ver no que vai dar, se eu consigo ou não para esse ano ainda. Nossa, uau, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, gente, mulheres, peçam para os seus maridos para dar os livros da Tatiana para vocês, né? Os maridos que estão aqui, eu indico comprar. Se depois vocês quiserem, me chame lá, que eu mando o link. Eu tenho o link lá da Tatiana, da Amazon, para comprar os livros. Então, presenteie as mulheres de vocês, façam parte desse... de estimular mesmo, porque muitas vezes o homem só cobra, só coloca a culpa na mulher e ele não se coloca como parte do problema, né? Então, eu acho que se colocar também como parte do problema ajuda na solução, né? Uhum. Exatamente. Com certeza. Dani, vamos lá. Você falou que semana que vem você tem um aulão. Fala pra gente aí o que tem nesse aulão, o que as pessoas vão aprender. Dia 3 de novembro. Semana que vem. Obrigada, Tati. Isso, dia 3 de novembro, em primeira mão aqui para vocês. Depois de tanto dar enrosco para sair, eu vou ter uma imersão chamada Desbloqueio Íntimo. Lá eu vou mostrar para vocês como vai ser possível, sim, você ser a protagonista aí dos seus desejos e da sua vida íntima, tá bom? Então, não perca esse dia, vai ser online, gratuito. E já tem um link de inscrição na minha bio do Instagram, na minha bio do Face e no meu canal do YouTube. E para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube cheião, assim, ó, de vídeo falando de sexualidade, de saúde íntima, de relacionamentos, de prazer, de orgasmo, de educação sexual. Então, não percam também, vai lá curtir, compartilha com todo mundo. Como é que eu vou anotar o nome do seu canal? Como é o nome do seu canal, Dani? É esse, Dani Codonho. Eu vou procurar. É Dani Codonho, procure lá. E eu já tinha entrado em contato com você, Tati. Tô louca para ler os seus livros, de verdade. E logo mais, assim que eu ler, vou dar uma resenha aí no meu canal aí para vocês. Tá certo. Gente, Alô? Oi? Tá dando uma travadinha. Travou um pouquinho. Né? Só para lembrar que toda terça e quinta também eu estou ao vivo aqui no Instagram e no YouTube também. Legal. Galera, o pessoal que tá aqui ou que vai entrar, que vai assistir depois, segue lá, Dani Codonho, Fisiopélvica e Tatiana Amaral Oficial. Bastante conteúdo, tem os livros, tem os vídeos da Dani. Então é conteúdo de qualidade, eu super recomendo, eu gosto mesmo das duas. Também não posso deixar de recomendar lá meu box de experiências para quem quer dar uma pimentada na relação, conhecer os brinquedinhos, os cosméticos. Segue lá minha página também, se quiser algum produtinho, tem lá o link para comprar. Vamos todo mundo ser feliz. Para autoconhecimento, né? Para autoconhecimento. Exatamente. E aí, a Dani deu uma travadinha, eu tenho aqui o presentinho da Dani e o presentinho da Tati. Vou mandar, depois eu pego o endereço de vocês, tá? Para mandar para vocês. Adorei. Presentinho. E o presentinho da Winnie, né, gente? Vai também, olha só. Tati, Dani, eu quero agradecer muito vocês duas, o conteúdo de extrema relevância. Eu gosto muito de estar podendo falar sobre esse assunto, de trazer mais informação para as mulheres em geral, mas para os homens também.
né, e estimular o diálogo entre o homem e a mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, mas principalmente a gente vê que essa falta de diálogo é em casais hétero, né? Então a gente vê que ainda tem essa coisa, esse desequilíbrio do diálogo. Então eu fico muito feliz de poder estimular isso, né? Eu espero estar estimulando isso nos casais. Então quero muito agradecer vocês, tá? Pela participação, foi muito bom a gente trocar, né? Foi maravilhoso. Eu gostei muito também, adorei participar, adorei te conhecer, Dani. Vou te seguir já também. Eu também. Vou começar a fazer umas pesquisas, assim, né, para ver o que é que eu posso colocar nos personagens. Gostei. Ai, Fique que legal. à vontade, eu também adorei te conhecer. E mais uma vez, muito obrigado, Márcia. Nossa, muito bom conhecemos há pouco tempo e já fizemos 2 lives juntos. Espero que venham. E eu posso também te convidar para o meu canal e tudo mais. E Tati também, ó, quero ler o livro, quem sabe a gente faz uma live junto, a gente falando de algum livro seu que eu leia, que eu tenha lido. Bom. Eu quero um livro, ó, pronto, me recomenda um livro aí que tem uma problemática sexual pra gente contar. O professor, vamos do professor? Professor, vai. Professor, pronto, eu vou ler o professor então. Vai ser legal. E aí a gente... Ó, que legal. Depois a gente pode até marcar, faça uma live vocês duas aí sobre o professor. E me chame pelo menos para eu ir lá assistir, viu, gente? Não, você é ótima Vou adorar. mediadora. Nunca vi uma ótima mediadora. Eu sozinha vou adorar. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Foi um prazerzaço ter falado com vocês, pela disponibilidade de passar conteúdo adiante. E vamos lá. Obrigada. Um beijo, viu, Tati? Beijo, tchau, gente. Obrigada para todo mundo que chegou aí, viu? Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.